Vamos agora estudar a farmacoterapia da leucemia mieloide crônica. Antes disso, vamos dar uma recordada dos mecanismos de ação dos antineoplásicos, tanto citotóxicos quanto os inibidores da sinalização celular. Aqui nós temos as maneiras básicas pelas quais uma célula cancerosa se diferencia das células do organismo. Então, o que acontece com ela que permite que ela se reproduza indiscriminadamente e que permite que ela invada outros tecidos? Então, começando aqui de cima dessa setinha verde, ela aumenta a sinalização da proliferação, ou seja, fatores de crescimento se formam em maior quantidade, receptores para esses fatores de crescimento também se formam em maior quantidade e os passos metabólicos dentro do citoplasma dessas células também aumentam a sua eficiência em termos de sinalização para colocar a célula na divisão. À esquerda a gente tem a evasão de fatores de supressão de crescimento. Então o gene supressor da expressão do oncogene, ele fica inibido. Também por uma mutação gerada por agentes carcinogênicos. Então o oncogene começa a se expressar, então ele passa de proto-oncogene para oncogene, e o gene supressor, que é aquele que na homeostase impede o oncogene de se expressar, ele fica inibido por fatores carcinogênicos. A gente tem a invasão e a metástase ativadas, principalmente por produção de proteínas da matriz extracelular, que permite que essa célula invada outros tecidos. Você tem aqui praticamente uma imortalidade replicativa, que é o que diz aqui embaixo, que significa justamente a evasão da apoptose. Então, fatores de apoptose passam a não mais atuar nessas células. Então, em vez de você ter receptores para esses fatores de apoptose, para controlar a reprodução, você tem esses receptores não se expressando. Em vez deles, se expressam receptores para fatores de crescimento. Aqui, indução da angiogênese, principalmente por aumento daquele fator de crescimento do endotélio vascular, VEGF, e do receptor dele sendo mais expressos por causa do oncogene que está funcionando. E a resistência à morte, que é justamente os fatores de apoptose não mais sendo reconhecidos pela célula. Então, sempre no sentido de colocar a célula cada vez mais no ciclo de divisão. Aqui um esquema do funcionamento dos NIBs e dos MABs, então dos inibidores principais de sinalização celular. Então, anticorpos, olha, 1 e 2, anticorpos, 1 contra o receptor do fator de crescimento e o 2, anticorpo contra o próprio fator de crescimento. Então, anticorpos monoclonais produzidos para o único determinante antigênico, seja o fator de crescimento, seja o receptor para ele. Tá? E aqui debaixo, já dentro do citossol, do citoplasma, a gente tem inibidores da tirosina quinase, tá? A tirosina quinase aqui fazendo parte do receptor de fator de crescimento. Tá? E a tirosina quinase dentro da célula, já como um passo metabólico, já dentro do citossol, não mais acoplado ao receptor, que é esse padrão da MAP quinase, esse passo da MAP quinase. Então, inibidores da tirosina quinase inibem essa enzima, tanto
Aqui faz parte do receptor de fator de crescimento, quanto aqui é um passo metabólico dentro da célula, aqui exemplificado pelo passo da MAP-quinase. Aqui, os efeitos das principais drogas citotóxicas. Então, aqui no meio a gente tem o ciclo de reprodução celular. A gente tem aqui as células que vão para o G0, as células que se diferenciam, tá? Então, uma célula que termina de se dividir, ela pode se diferenciar, ela pode morrer, ela pode voltar ao ciclo, se dividir de novo, ou ela pode ir para o G0, que é aquele pool de células, aquela fase das células, que é equivalente aos esporos das bactérias e fungos. Então, é uma fase onde a célula fica dormente, ela não está diferenciada, mas também ela não divide. Ela está esperando ali que fatores de crescimento atuem sobre ela e a coloquem de volta no ciclo. Tá? Como no tumor a gente tem excesso de fatores de crescimento, a gente tem muita célula do G0 voltando para o ciclo. Tá? E aqui a gente tem as drogas que atuam em cada uma das fases. Olha, aqui do lado direito, as drogas que agem no ciclo, no G0 e nas células diferenciadas. Então, drogas que atuam independentemente da fase onde a célula está. Então, a gente tem agentes alquilantes, antibióticos, tá? Nitrosureias, mitomicina D, dactomicina, ou são alquilantes ou são antibióticos. Então, esses dois grupos atuam diretamente no DNA ou diretamente no RNA. Agentes alquilantes e antibióticos. A gente tem alguns antibióticos que agem em outras fases também, tá? Só que o mecanismo principal de todos os antibióticos antineoplásicos é atacar a molécula de DNA ou molécula de RNA. A única diferença entre eles e os alquilantes é que os alquilantes se intercalam na molécula do DNA de forma cruzada, ocupando a molécula inteira, então destruindo ela toda. Os antibióticos já não fazem esse tipo de intercalação. Enfim, não se intercalam de forma cruzada. Então sempre sobra um pedacinho da molécula que ainda pode funcionar, tá? Mas de resto, o efeito é o mesmo e ele acontece em todas as fases da célula. A gente tem os antimetabólitos aqui no cantinho esquerdo inferior, que vão atuar, obviamente, na síntese do DNA. Antifolatos, antipurinas, antipirimidinas. Aqui em cima a gente tem os produtos naturais, tá? O calóide da vinca, taxanos e alguns outros menos utilizados, que vão agir na mitose. Eles são antimicrotúbulos, lembram? Eles impedem que se formem as fibras do fuso. A gente tem as paraginase, que vai quebrar a asparagina, que é um aminoácido essencial à vida da célula, tá? Principalmente a célula tumoral, porque ela é fundamental na preparação da célula para a mitose, aquela fase de G1. Então, é muito importante a asparagina nessa fase. E a asparaginase, obviamente, age aqui, tá? Então, basicamente isso, um resumo do que a gente já viu na aula anterior. Aqui é a mesma coisa, só que numa outra maneira. Então, as drogas todas que nós temos, tá? Citotóxicas, principalmente aqui, mas aqui embaixo também inibidores de sinalização. A gente tem hormônios, anti-hormônios, também já colocados nesse esquema. Mas é tudo que nós já vimos, só colocado em forma de esquema para que vocês relembrem. Agora, então, vamos começar a falar realmente da leucemia mieloide crônica. Qual é a base dessa leucemia? É uma translocação entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22. O cromossomo 9 dá um pedaço para o 22 e o 22 dá um pedaço para o 9.
Esse novo cromossomo 22, com um pedacinho extra, o pedacinho do cromossomo 9, ele é chamado cromossomo Filadélfia. E esse cromossomo é o marcador da leucemia mieloide crônica, porque o produto desse pedacinho do 9 grudado no 22 é que vai dar a produção de um resíduo de tirosina quinase, que é um receptor de fator de crescimento que a gente vai ver já. Vejam, aqui é de novo a translocação. Esse novo cromossomo 9, com um pedaço do 22 grudado nele, ele vai formar o que a gente chama de gene BCR-ABL. Então, um gene híbrido. Tá, o BCR era do 22, o ABL era do 9. Quando você gruda um no outro, você tem esse novo pedaço de cromossomo, que é o gene BCR-ABL. E esse gene codifica a produção de um resíduo de tirosina quinase, que vai fazer parte de um fator de crescimento, tá? E esse fator de crescimento é que vai dar a reprodução desordenada das células responsáveis pela leucemia mieloide crônica, dos blastos. Essa doença, ela se divide em 3 fases, dependendo de quantas células não diferenciadas você encontra na medula óssea, dependendo de como está o baço do paciente e da expressão do cromossomo Filadélfia, de quantos Filadélfias esse paciente tem na medula óssea. Então, a gente tem 3 fases. A fase crônica, onde você tem menos de 10% de blastos, ou no sangue, ou na medula óssea. A fase acelerada, onde você tem até 29% dos blastos do sangue ou na medula. Você tem ou as plaquetas abaixo do normal ou acima do normal. E você tem o baço cada vez mais aumentado, então esplenomegalia progressiva. E aí você consegue encontrar o cromossomo Filadélfia, que é essa evolução citogenética. Tá? Você identifica esse cromossomo. E a crise blástica, que é a mais perigosa das 3, você tem mais de 30% de blastos no sangue ou na medula óssea. Você encontra muitos blastos aqui em cluster, que se chama, que é um aglomerado de blastos na medula óssea, e você já encontra infiltrados de blastos fora da medula. Tá? Então você já tem esses blastos invadindo outros tecidos. Tá? E aí a gente tem febre, uma esplenomegalia já importante, o baço já bem aumentado, e o que se chama de malese, que é o mal-estar geral. Tá? O paciente se sente como se ele estivesse com uma gripe forte. Qual é o objetivo do tratamento da leucemia mieloide crônica? É deixar o paciente por muito tempo na fase crônica. Então, é regredir a situação da doença para a fase crônica e manter essa fase crônica indefinidamente. Tá? Então, você mantém essa doença como se fosse um diabetes, uma hipertensão arterial, tá? Hoje em dia, a AIDS. Então, você mantém o paciente na fase crônica por décadas. É possível isso? Com algumas drogas, sim. Já vamos ver quais as drogas e como isso acontece. Então, quais são essas drogas? A primeira escolha são os inibidores da tirosina quinase, porque o gene BCR-ABL do cromossomo Filadélfia, que expresso por esse cromossomo, é um resíduo de tirosina e expressa um resíduo de tirosina quinase. Então, obviamente, inibidores da tirosina quinase são a primeira escolha. O imatinib, que é uma droga de primeira geração, ele é a primeira escolha, então você utiliza o imatinib. Caso o paciente não responda totalmente,
ou não responda de forma nenhuma, ou responda por um tempo e depois comece a perder a resposta, indicando a resistência, você já substitui por inibidores da tirosina quinase de segunda geração, exceto quando a resistência acontecer por uma mutação desta daqui, que a gente chama de 315I. Se a mutação for esta, a segunda geração já não funciona mais, tá? Então, se você tem a resistência à primeira geração por essa mutação, ela também confere resistência à segunda geração. Aí você deve substituir a primeira pela terceira geração, tá? Então, esses inibidores são primeira escolha. Outras drogas que você também pode utilizar são os interferons, principalmente o alfa-2, tá? Que é uma droga, os interferons são antivirais, mas eles são também proliferadores do sistema imune. O transplante de medula óssea e drogas citotóxicas, busulfan e hidroxiureia. Tá? O busulfan é um alquilante, a hidroxiureia é um antimetabólito. Então, drogas citotóxicas também podem ser usadas. Aqui o mecanismo de ação dos inibidores da tirosina quinase, exemplificados pelo imatinib, o Glivec. Aqui leucemia, não é leucemia, é leucemia. Como essa figura não é minha, eu peguei de um trabalho, eu não pude mudar, mas é leucemia, obviamente. E é o que nós já vimos, tá? Você tem o resíduo tirosina quinase, identificado aqui pelo produto do gene BCR-ABL. Então, quando você tem ele ativado, tá? Você tem esse pedacinho do receptor de fator de crescimento ativado. Então, aí você consegue ter a reprodução das células, tá bom? Quando você tem o inibidor da tirosina quinase aqui, você não permite que esse resíduo funcione no receptor. Então, o sinal para reprodução celular é inativado. Então, você não tem a reprodução das células e, obviamente, você não tem a leucemia. Aqui só para mostrar para vocês a quantidade de mutações nesse trechinho BCR-ABL, tá? Desse gene BCR-ABL, que podem acontecer durante o tratamento com o imatinib, que é o inibidor de primeira geração, tá? Este T315I é o único, tá? É a única mutação que confere resistência também à segunda geração. Os outros todos, as outras mutações todas aqui, conferem resistência à primeira geração, mas você consegue usar de segunda. Agora, a mutação 315I já confere a resistência também à segunda geração. Então, se existe essa mutação, você não consegue usar mais inibidores de segunda geração, tem que passar diretamente para a terceira. Que é exatamente o que esse slide está indicando para a gente. Então, essa mutação 315I confere resistência à primeira e à segunda geração. O que você pode fazer? Usar o de terceira, tá? Que é o ponatinib, tem alguns outros já hoje em dia também. Você pode usar o interferon alfa, usar a quimioterapia citorredutora, que são drogas citotóxicas, então hidroxiureia, busulfan, tá? Seguidos de transplantes de medula. Então, você usa essa quimioterapia citotóxica para destruir toda a medula do paciente, para que você consiga transplantar a nova, tá? Nas outras mutações que acontecem, conferindo resistência à primeira geração, você pode substituir pela segunda geração. Aqui o fluxograma, tá? Da diretriz do tratamento, que é o que a gente tem visto. Então, aqui, CMR, leucemia mieloide crônica. Se o paciente está na fase crônica, você vai usar o imatinib, então inibidores de primeira geração,
para mantê-lo na fase crônica. Caso ele não responda, então ele passe para a fase acelerada ou para a crise blástica, tá? Você vai checar se você está com mutações do BCR-ABL. Caso ele ainda continue na fase crônica, mas com uma resposta diminuída ao imatinib, você aumenta a dose para manter o paciente na fase crônica, tá? Para manter na fase crônica, mas sem alterações de quantidade de blastos, tá? Importantes. Porque ele pode continuar na fase crônica utilizando o imatinib, mas mesmo nesta fase crônica você vai detectando aumentos da quantidade de blastos. Quer dizer que a droga não está segurando o suficiente. Aí você aumenta a dose. Não respondeu? Checa mutações. Se a mutação for 315I, você vai para a droga de terceira geração. Esse clinical trial aqui da foto significa terceira geração. É que quando foi feita essa figura, as drogas de terceira ainda estavam em ensaio clínico, tá? Aqui é a terceira geração. Se não for a mutação 315I ou não houver mutação, você passa para a segunda geração, tá? Usando junto com a segunda geração droga citotóxica ou não, esse mais ou menos citostáticos significa isso, tá? A segunda geração associada à droga citotóxica ou não. Preparando esse paciente para o transplante alogênico STC, é transplante de medula óssea alogênico, tá? Eu não posso usar só a segunda geração e não fazer o transplante? Até poderia, tá? Mas não tá na diretriz, porque se o paciente já tá se mostrando instável e além do fato das drogas de segunda geração serem mais caras e mais dificilmente acessíveis, aliás, no Brasil a primeira geração já é cara e dificilmente acessível, tá? Mas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, é muito mais fácil você conseguir introduzir uma droga de primeira geração. A segunda já é mais complicada. Então se coloca na diretriz que você vai usar enquanto o paciente vai sendo preparado para o transplante, enquanto ele espera existir um doador compatível para ele, tá? E você vai preparando esse paciente para o transplante usando quimioterapia de indução, que é o quê? Justamente a citotóxica, tá? Não adiantou. Então o paciente não conseguiu ainda o doador, mas já está tão instável a ponto de jogá-lo na crise blástica, na fase acelerada. Aí você vai para a terceira geração, tá? Enquanto este paciente ainda espera pelo doador. Se ele fez o transplante de medula, mas depois de feito esse transplante, ele recaiu, tá, nos parâmetros da leucemia, então ele continua apresentando blastos, aí você coloca ele novamente utilizando o inibidor de tirosina quinase de terceira geração, que é esse clinical trial aqui, tá bom? Se o paciente utilizando o inibidor de tirosina quinase de primeira geração e ele conseguir se manter na fase crônica, com a quantidade de blastos sem aumentar de forma significativa, ele pode viver décadas sem precisar do transplante de medula óssea. Então essas drogas vêm mostrando que em muitos pacientes elas substituem o transplante. Elas têm pacientes que já estão há 25 anos na fase crônica, sem necessitar do transplante. Mas é evidente que esse paciente precisa poder pagar pela droga ou ele precisa conseguir do convênio dele ou do SUS. Tá? Para conseguir do convênio do SUS, os pacientes têm precisado processar. Então, na justiça, eles têm obtido
a possibilidade de usar essas drogas, tá? Do contrário, tá bem complicado de usar. Ou esse paciente pode conseguir se inserir no ensaio clínico. Na faculdade, por exemplo, existem grupos utilizando o Glivec em ensaio clínico. Então, o paciente tenha tido acesso, porque é um hospital-escola, porque é um tratamento com intenção didática, tá? Do contrário, fica complicado. Fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, o paciente já tem isso nos convênios praticamente todos. Aqui mostrando, em termos de sobrevivência em 5 anos, tá? Do imatinib, olha, que tá aqui, 89% dos pacientes que usaram o imatinib sobreviveu por mais de 5 anos. Isso ultrapassa o transplante de medula, ultrapassa a quimioterapia citotóxica com busulfan e hidroxiureia e a terapia com interferon alfa e com interferon alfa mais araceto-citosinarabinosídeo, que é um antimetabólito. Tá? Então o Glivec ele tem sido melhor que tudo. Tá? Esses NR aqui são drogas de segunda e de terceira geração que ainda vocês não têm o tempo de ensaio clínico suficiente, com quantidade suficiente de pacientes para conseguir essa porcentagem como uma evidência clínica, tá? Porque são drogas mais novas do que o imatinib, do que a primeira geração. Aqui, como você deve avaliar o paciente que está fazendo uso desses medicamentos, tanto os inibidores, quanto os interferons, quanto as drogas citotóxicas. Então vamos ver como vocês vão fazer o monitoramento do paciente durante esse tratamento. Aqui, obviamente, estão os parâmetros para vocês verem, tá? Vocês não têm que saber isso de cabeça. O que vocês têm que saber? Que vocês têm que verificar a resposta hematológica. O que é resposta hematológica? Pesquisa dos blastos, células então não diferenciadas, pesquisa de plaquetas, pesquisa de leucócitos e tamanho do baço. Tá? E aqui estão os parâmetros, se é resposta completa, se é resposta parcial, se é não resposta, tá? Mas vocês têm que saber que vocês precisam pesquisar células não diferenciadas, leucócitos diferenciados, plaquetas e tamanho do baço, para colocar o paciente numa das 3 fases, crônica, acelerada ou crise blástica. Além de resposta hematológica, você vai pesquisar resposta citogenética. O que é resposta citogenética? Presença de cromossomo Filadélfia na medula óssea, tá? Então aqui estão os parâmetros de como você considera a resposta. Finalmente, resposta molecular, que é a pesquisa do RNA mensageiro expresso pelo gene BCR-ABL, que é aquele que vai sintetizar o resíduo de tirosina quinase no receptor de fator de crescimento para esses leucócitos, tá? E aqui estão os parâmetros de resposta, só para vocês verem mais uma vez. Tá? Então, frisando, você tem que saber que a pesquisa tem que ser hematológica, citogenética e molecular, tá? Não tem que saber quais os parâmetros, mas o que tem que ser pesquisado, você precisa saber. Idem para o monitoramento. Tá? Então, você coloca o paciente, quando você identifica, diagnostica essa doença, você faz as 3 pesquisas que nós já vimos para ver em que fase você vai pôr o doente. E durante o tratamento, tá? E depois que o paciente já está na remissão, como você vai monitorar essas respostas para ver em que fase que ele continua estando durante esse tempo livre de doença.
Que exames você vai fazer? O hemograma, para fazer aquela pesquisa hematológica. Então, você vai checar leucócitos, blastos e plaquetas. Então, de 15 em 15 dias até a remissão completa, até o paciente estar na fase crônica. E depois de 3 em 3 meses. O cariótipo da medula, para você pesquisar o Filadélfia. De 6 em 6 meses até a remissão, até o paciente estar numa fase crônica estável. Depois disso, uma vez por ano, tá? E aqui o exame alternativo que você vai fazer, acrescentando ele ao cariótipo, que é uma pesquisa de hibridização in situ, para você verificar aquela translocação 922, tá? Aos 3 meses do tratamento, ou quando você não tiver condições de fazer o cariótipo. Então, ele ou é acrescentado ao cariótipo, ou ele substitui o cariótipo quando você não tiver condições de fazê-lo. E a reação de PCR por transcriptase reversa para pesquisar justamente os produtos do gene BCR-ABL, de 3 em 3 meses até a remissão, quer dizer, até a fase onde o paciente estiver na fase crônica estável e depois de 6 em 6 meses, para o resto da vida do paciente. Então, 3 grupos de exames que você vai fazer durante o tratamento e depois que o paciente já tiver completado o tratamento e estiver utilizando a droga, o inibidor da tirosina quinase, como manutenção de tratamento, tá na fase livre de doença. Ele vai usar a droga para o resto da vida? Na maior parte dos protocolos, ele vai usar para o resto da vida, tá? Ele pode utilizar a droga constantemente para o resto da vida, ou ele pode fazer ciclos de tratamento. Então, ele faz 2 ou 3 por ano, tá? Dependendo de como ele vai se apresentando, de como está essa remissão e de onde ele está sendo tratado, se ele consegue ou não ter acesso à droga. Mas existem vários protocolos onde o paciente utiliza como se fosse um hipoglicemiante no diabético, tá? Ele vai utilizando para sempre essa droga, tá bom? Essa droga que eu digo é o inibidor de tirosina quinase. Tá bom. Aqui os principais efeitos adversos e interações medicamentosas dos inibidores da tirosina quinase. Bom, aqui a gente tem uma tabela com os principais efeitos adversos e interações das 2 primeiras gerações, tá? Mas vai servir para de terceira também. O que vocês têm que saber mesmo? Inibidor de tirosina quinase é cardiotóxico. Então, eles vão aumentar a retenção de água, podendo aumentar a pressão arterial do paciente e dando uma sobrecarga renal desse paciente. Dependendo da droga, você vai ter também arritmias cardíacas e você vai ter o aparecimento de insuficiência cardíaca importante, principalmente com a primeira geração, com o imatinib. Então, isso precisa ser acompanhado por cardiologista quando o paciente já é cardiopata ou quando ele não é, mas no transcorrer do tratamento, ele passa a apresentar alterações cardiológicas importantes. Então, o acompanhamento cardiológico tem que ser feito em todos os pacientes e caso eles comecem a demonstrar variações importantes, um cardiologista precisa ser consultado e precisa acompanhar esse paciente, tá? De resto, eles têm os mesmos efeitos adversos gerais dos outros antineoplásicos, depressão de medula óssea, que acaba sendo, nesse caso aqui, é o que você acaba querendo, porque o paciente está com leucemia, tá? Mas a depressão pode ser grande o bastante para esse paciente perder a imunidade completamente, então você precisa acompanhá-lo. A alopécia, que também não é tão pronunciada quanto com as drogas citotóxicas, mas pode existir,
tá? Náuseas, vômitos, que também são bem menos pronunciados do que com as drogas citotóxicas, mas podem aparecer, tá? E a gente tem interações principalmente no nível do citocromo 3A4, tá? Essas drogas são substratos por 3A4 e algumas delas podem inibir o 3A4, então você precisa checar interações. Bom, mas de qualquer forma, essas drogas são bem mais toleráveis do que os antineoplásicos citotóxicos, tá? Aqueles que a gente viu na aula anterior. Alquilantes, antibióticos, produtos naturais, antimetabólitos, tá? Mas existem efeitos adversos, porque são drogas quimioterápicas, de uma forma ou de outra. Você está querendo inviabilizar a vida de células, tá? Então você vai ter efeito adverso. Bom, então basicamente isso, tá? A gente viu leucemia mieloide crônica, sobretudo para que vocês percebam, para que vocês vejam drogas inibidoras de sinalização, aqui no caso inibidores da tirosina quinase, entrando na farmacoterapia.